Ô Túlio, vamos falar agora do Eduardo Bolsonaro, porque para a Polícia Federal ele atuou de forma consciente, né, para que o Brasil fosse alvo dessas sanções impostas pelo governo americano. Em uma das mensagens que foi obtida pela PF, o parlamentar que já estava nos Estados Unidos pediu para que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se apressasse para manifestar apoio a Donald Trump. Nos diálogos, Eduardo demonstra preocupação com o risco de o presidente americano, aspas, virar as costas para o Brasil e passar para a próxima nação, para o próximo país a ser alvo de sanções, caso não recebesse um gesto de Jair Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, o deputado também usou a conta da esposa, Heloísa, para esconder dinheiro enviado por Jair Bolsonaro. Foram duas transferências, uma de R$ 50 mil e outra de R$ 150 mil. A gente tem um trecho que foi divulgado, que foi, né, um trecho da investigação da Polícia Federal, que mostra uma dessas conversas. A gente pode colocar no ar, e aí a gente tenta trazer, que é um dos mais agudos, né, dessa conversa em que Eduardo Bolsonaro é bastante ríspido com o pai. Tem uma desavença muito forte entre eles nesse momento, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro havia dado uma entrevista ao Poder 360 e nessa entrevista disse que, embora tenha 40 anos, o Eduardo Bolsonaro ainda não era completamente maduro, talhado para a política, fez críticas ao próprio filho. Isso num contexto em que o tarifaço contra o Brasil tinha repercutido muito mal, então o pai critica o filho. E aí, então, vem essa troca de mensagens pelo WhatsApp, em que o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, dispara diversos palavrões contra o ex-presidente, inclusive manda ele para aquele lugar, tomar naquele lugar, usa muitos palavrões, e aí, num determinado momento, escreveu o seguinte: se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se... palavrão é você, e vai decretar o resto da minha vida nesta... fala mais um palavrão aqui, se referindo muito grosseiramente também aos Estados Unidos, onde ele está chegando à conclusão que, se desse errado a estratégia, ele vai ter que ficar nos Estados Unidos para o resto da vida. Túlio já comenta isso com a gente e depois eu te faço uma pergunta também sobre Eduardo Bolsonaro, por favor, Túlio. E também há uma cobrança para que Bolsonaro publique, quando ele não estava com a Rede X suspensa ainda, ou proibido de utilizar a Rede X, na verdade, que ele fizesse uma publicação, né, agradecendo a Donald Trump. Bolsonaro demorou um pouco, Eduardo queria que ele agisse de forma mais rápida, e isso demonstra uma desavença, de fato, entre pai e filho, né, uma certa agressividade nos diálogos, principalmente por parte de Eduardo Bolsonaro, e Eduardo se defende, dizendo que essas conversas são de cunho pessoal, que a Polícia Federal não tinha que ter divulgado e sequer utilizado no inquérito, mas o que principalmente chama a atenção da PF nessa investigação, nas conversas entre Eduardo, Jair Bolsonaro e Malafaia, é que Eduardo Bolsonaro ele deixa claro que a intenção não é uma anistia light, da forma que ele diz, né? Não é uma anistia light, uma anistia só para as pessoas que invadiram as sedes dos três poderes. Ele quer uma anistia para o Jair Bolsonaro. E isso, para a PF, fica claro que enquanto os Estados Unidos continuarem comprando a versão que vem sendo vendida por Eduardo Bolsonaro, enquanto não houvesse essa pressão para a anistia não houvesse efeito, o Eduardo Bolsonaro, do lado de lá, iria continuar insistindo para que o Brasil sofresse sanções dos Estados Unidos. Então, para a PF está claro, a intenção era, de fato, livrar Jair Bolsonaro das punições por conta da tentativa de golpe, que ele já é réu e o julgamento está prestes, está batendo na porta aí. Eduardo Bolsonaro publicou uma nota nas redes sociais dizendo o contrário, né? Ele diz que a atuação dele nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil, que sempre deixou claro que o pleito dele é o restabelecimento de liberdades individuais aqui no Brasil por meio de via legislativa, com um projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional. É uma longa nota e no final ele diz que se o crime dele for lutar contra a ditadura brasileira, o que ele chama de ditadura brasileira, aspas aqui para ele, declaro-me culpado de antemão, fecha aspas.
Portanto, essa defesa aí, até o momento, do deputado federal Eduardo Bolsonaro. E a minha pergunta, Túlio, é justamente sobre esse ponto, em que ele diz que nunca atuou contra o judiciário, mas sim tentando no legislativo, no âmbito do legislativo, a aprovação da anistia. O que me parece é que há agora, também na defesa do Eduardo Bolsonaro, uma mudança muito significativa de tom. Porque após o tarifaço de 50%, todos nós vimos, o vídeo dele era de êxtase, de comemoração, de celebração e de dizer que o tarifaço representava o sucesso das conexões e de todas as negociações dele nos Estados Unidos em prol da anistia. E ele, por diversas vezes, gritou Magnitsky, pediu Magnitsky, está chegando, está chegando. Era ele que ficava anunciando, até que, de fato, a Magnitsky contra Moraes foi decretada pelos Estados Unidos. Então, aquela pessoa que pediu a Magnitsky, que comemorou o tarifaço, agora, nessa nota mais sóbria, diz que nunca conspirou, tentou coagir o judiciário. É bastante diferente, né? Com certeza, e essa nota pegou até aliados de surpresa, tá? Agora, um pouquinho antes de eu entrar, eu estava ali no Congresso, encontrei um deputado do PL, comentei sobre essa nota de Eduardo Bolsonaro, perguntei se ele tinha achado uma mudança de tom, até integrantes do próprio partido estão entendendo dessa forma, que ele deu uma mudada, uma guinada para outro rumo, pelo menos nessa declaração, porque depois, se a gente for observar os outros tweets que ele fez, ele volta para aquela linha, né? O Eduardo Bolsonaro tentou até emplacar a tarifa Moraes, né, para que fosse chamada assim a supertaxação de 50%, mas não conseguiu. Ele atacou diversas vezes, nominalmente, o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a punição era para ele, que ele não ia sossegar enquanto o Alexandre de Moraes não pedisse para sair da Suprema Corte. Também teve uma publicação, né, nesse sentido, um vídeo que ele fez, teve ataque diretamente ao Supremo Tribunal Federal, e agora ele diz que não queria agir sobre ações que estão em curso. Então, de fato, é algo muito diferente do tom que ele vinha adotando, tanto por escrito quanto por vídeo, mas parece que isso não vai durar muito tempo, pelo que a gente tem percebido. Até o parceiro dele, o lobista Paulo Figueiredo, ele tem atuado de uma forma muito incisiva também. Os dois estão muito sincronizados, pelo que a gente percebe, pelo que a gente acaba ficando sabendo através de deputados, parlamentares, senadores que conversam com os dois quase que diariamente. Inclusive, uma fonte ligada ao governo norte-americano me confirmou a informação que foi publicada por Paulo Figueiredo ontem, que o visto de Rodrigo Pacheco e do ex-ministro do Supremo e atual ministro da Defesa, Ricardo Lewandowski, esses vistos também foram suspensos pelo governo dos Estados Unidos. Então, eles vão continuar atuando, mas esse primeiro tom de moderação, de fato, gerou um pouco até de estranheza dos próprios aliados, Adriano.